Então, gente, boa tarde. Dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre os hidrocarbonetos cíclicos. Nós já vimos os hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, aqueles de cadeias abertas. E agora nós vamos ver um pouco dos hidrocarbonetos cíclicos, a nomenclatura dele, ou seja, os hidrocarbonetos de cadeias fechadas, tá? Então vamos lá. Da mesma forma como os hidrocarbonetos alinfáticos, eles são divididos em alcanos, alcenos e alcinos, os hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, fechados, também têm essa mesma divisão. Primeiro a gente divide, né, os subgrupos, são os cicloalcanos, eles também podem ser chamados de ciclanos ou cicloparafinas, tá? Essas cadeias, eles vão apresentar apenas ligações simples, ou seja, todas as ligações entre os carbonos só vai ter somente um traço, tá? Em relação à nomenclatura, ele vai seguir a mesma regra para os alcanos. A única diferença é que antes de eu escrever a nomenclatura dos alcanos, eu vou colocar a palavra ciclo na frente, tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Como é que ficaria isso? Primeiro, eu sempre vou escrever antes ciclo, tá? Para poder eu saber que é uma cadeia fechada. Depois eu vou colocar o prefixo, ou seja, a quantidade de carbonos que eu tenho presente na cadeia. Depois eu vou colocar o intermediário, que vai me dizer se eu tenho uma ligação simples, se eu tenho uma ligação dupla ou se eu tenho uma ligação tripla. E como no caso eu estou trabalhando ainda com hidrocarbonetos, eu coloco o ozinho no final. Nesse caso aí eu tenho 3 carbonos, então é prop. Eu tenho somente ligação simples, então é an. Ele é um hidrocarboneto, eu coloco O. E como ele é uma cadeia fechada, então fica ciclopropano. Nós também vamos ter o que nós chamamos de cicloalcenos, cicloalquenos ou ciclenos. É a mesma coisa que eu falei para vocês anteriormente em relação aos alcanos, né? Só que nesse caso aqui eu vou ter uma insaturação, ou seja, eu vou ter uma cadeia fechada e vai aparecer pelo menos uma ligação dupla, tá? Ou que não seja ramificação. Ou seja, essa ligação dupla ela precisa estar entre os carbonos, tá? E nesse caso aqui não é necessário indicar a posição da ligação dupla. Lá nos alcenos, a gente vê que toda vez que passa de 4 carbonos na cadeia, eu preciso colocar a localização. No caso dos cicloalcenos, não se faz necessário isso. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês, tá? A mesma coisa em relação à nomenclatura, eu coloco o ciclo na frente, a quantidade de carbonos que eu tenho, que nesse caso aí são 4. Ele tem uma ligação dupla, então eu coloco em. E ele tem um sufixo, que no caso é o O, porque é um hidrocarboneto, tá? Então, fica ciclobuteno. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professora, e a ligação tripla? Existe uma coisa que é chamada força de torção. Todas as vezes que eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma ligação que ela é um pouco mais curta. E isso impossibilita que eu feche o meu ciclo, tá? Feche aquele anel, porque as ligações são muito curtinhas. Então, dificilmente, tá? Vocês vão ver ligações fechadas com ligações triplas. Por quê? Porque são ligações muito curtas. Por isso também que normalmente a gente não estuda isso, tá? Esse conteúdo, né? Que é chamado de cicloalcinos, tá? Então, eles dificilmente acontecem, ou seja, por causa do tamanho, tá? Das ligações. Então, ponto. Aí a gente vai agora para os aromáticos. O que seriam os aromáticos? Eles são hidrocarbonetos que têm na sua estrutura pelo menos um anel benzênico ou anel aromático, tá? Nos quais se verificam o que a gente chama de processo ou fenômeno de ressonância, que eu já expliquei para vocês. A ressonância é quando eu tenho
3 ligações duplas, e essas ligações duplas elas podem mudar de lugar, tá? Então, esse é o processo de ressonância. Então, esses nomes de um anel aromático, ele já é um nome fixo, tá? Então, como é que seria quando eu tenho somente um anel benzênico? Ele é chamado de benzeno. Quando eu tenho 2, naftaleno. Quando eu tenho 3, antraceno. Esses são os principais anéis aromáticos. Ok? Então, dos ciclos, dos hidrocarbonetos cíclicos, nós finalizamos aqui. E no próximo vídeo eu falo com vocês sobre os grupos orgânicos substituintes e os radicais. Nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando as ramificações, tá certo? Bom estudo. Tem uma lista de exercícios para vocês responderem sobre o conteúdo que foi falado agora há pouco para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, gente, só para esclarecer mais um pouco em relação aos cicloalcinos, tá? Eu coloquei esse detalhezinho para vocês com observação, tá? Em relação a todos os cíclicos, né? Para vocês entenderem, eles possuem uma grande estabilidade por causa da proximidade dos elétrons, né? Ou seja, os elétrons, eles estão fazendo ali um ciclo, tá? Então, essa grande proximidade deles gera uma estabilidade no composto, tá? Aí, o que vai acontecer quando eu tenho um cicloalcino? Ele pode existir, como eu falei, mas ele é muito difícil de ser encontrado. O porquê disso, né? Aí, eu escrevi esse detalhezinho para vocês. Quando eu tenho uma ligação tripla no composto de cadeia fechada, o que vai acontecer? Vai aumentar a repulsão dos elétrons, tá? Os elétrons vão se repelir mais facilmente. E com isso, a ligação tripla ela pode ser facilmente desfeita. Por isso que dificilmente nós vamos encontrar cicloalcinos, tá certo?